Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Hoje, a sã doutrina de Jesus. Doutrina é um termo que deriva do latim doctrina. É o conjunto de ensinamentos, de princípios que se baseia num sistema de crenças, que pode ser religioso, político, literário, filosófico, esportivo. Doutrina está relacionada a qualquer coisa que seja objeto de ensino, seja através de pregações ou de textos escritos, de obras praticadas, presentes também na ciência jurídica. Sã, o que significa a palavra, a expressão sã? Sã é sadio, é saudável, é benéfico, útil, que tem boa saúde. O alimento que você ingere deve ser um alimento saudável. Os fast food que estão por aí geralmente, embora saciem a fome, mas não são saudáveis. Refrigerantes que contêm água matam a sede, mas não é como a água viva, a água pura. A água potável contém água, mas não é saudável. Só por essa definição você já vai entender o que Deus quer falar aqui essa noite, para que você não fique mais confuso religiosamente. Eu tenho a minha religião. Você vai acabar com isso hoje em nome de Jesus. Há pessoas que não entenderam ainda que Deus não quer que o ser humano tenha uma religião. Deus não quer que o homem tenha um dogma religioso. A única religião que Deus quer que nós tenhamos é amor ao próximo, cuidar dos órfãos, das viúvas, se afastar do pecado. Essa é a verdadeira religação, religare com o teu Criador. O que passar disso aí é seita, é heresia, é dogma humano, é doutrina de homens, é doutrina doente. Eu já preguei sobre isso em 2018. Está lá no nosso canal do YouTube, assista. Doutrina de demônios, doutrinas humanas. Mas hoje eu quero falar exclusivamente do que se trata essa sã doutrina. Ela já era falada na Bíblia no Antigo Testamento, lá no livro de Provérbios, quando o nosso querido sábio Salomão, o homem mais sábio dessa terra, 900 anos antes de Cristo, embora não usasse a expressão sã doutrina, ele deixa bem claro em Provérbios 4:2 qual o significado da aplicabilidade prática, não apenas teórica, da sabedoria de Deus. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso não abandonem a minha instrução. Salomão instruindo as pessoas a seguirem o que é bom, porque ele entendia que a única maneira das pessoas alcançarem sabedoria, a disciplina e uma vida prudente, aplicando a sabedoria divina em seu cotidiano, era renunciando o seu eu em prol do Deus vivo. Salomão tinha entendido isso. E Paulo, 64 anos depois de Cristo, falou a Tito, amados que Paulo tinha como discípulos, Tito e Timóteo, muito parecidas cartas. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ficar atento e vai compreender isso. Entre os períodos que Paulo esteve preso pelos romanos, ele escreveu lá na Macedônia para Tito, que estava na ilha de Creta. Ele estava cuidando daquele grupo religioso da época, para combater aquelas falsas pseudo-doutrinas que confundiam os cristãos da época. Então naquele momento era realmente imprescindível aquela reunião em templos, em locais públicos, para que esse evangelho fosse promulgado. Hoje, graças à tecnologia, estamos aqui no Face, como em outras plataformas digitais, levando essa mesma mensagem. Basta tão somente que você abra o coração, para que Deus abra o teu entendimento e você consiga digerir essa mensagem, praticá-la e viver a plenitude desse evangelho. Então veja o que Paulo fala a Tito, no capítulo 1, de 6 a 9. Evidentemente que eu vou estar lendo aqui o texto, mas já ministrando o que Paulo quis dizer para Tito nessa carta que ele escreveu, durante um período que a Bíblia não fala durante quanto tempo, mas ela é muito detalhista no que diz respeito à organização da igreja enquanto instituição, para que essa instituição não fosse corrompida por outras instituições religiosas na época, que tinham seus sacerdotes, porém com falsas doutrinas. E Paulo combatia isso. Paulo teve esse encontro com Deus, da mesma forma que nós tivemos recentemente, há coisa de 15 anos atrás, quando eu tive esse encontro com Deus ali em São Paulo. A pastora Denise esteve aqui no Sul, e isso que nos aproximou e fortaleceu a nossa aliança enquanto casal e enquanto igreja, porque hoje somos um ministério também, Ministério Cristão Cordão de Três Dobras. Veja o que Paulo fala a Tito acerca das autoridades, os presbíteros, que são os verdadeiros pastores, anciãos, né? A palavra presbítero quer dizer ancião, mas também significa pastor. É preciso que o presbítero, aquele que está envolvido com pastoreio de vidas, seja de uma conduta irrepreensível, ou seja, que não mereça censura. A conduta dele tem que ser ilibada. Mas não é só na igreja, na família, no trabalho, na sociedade como um todo. Marido de uma só mulher,
É bem incomum isso, mas a gente vê em algumas denominações homens que não seguem essa orientação que Paulo deu a Tito. Homens sem casos extraconjugais, relacionamentos paralelos, para que o padrão original do Evangelho, afirmado por Jesus Cristo, ali em Mateus 19, ele fala em detalhes, isso você lê depois, onde ele fala que ele criou o homem e a mulher, e para que esse padrão seja mantido. E ele, se casal, possa ter filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem, de promiscuidade ou de insubmissão, confrontadores perversos do próprio pai. Tem filhos que são assim, irmãos, que foram criados dentro de uma religião e não respeitam seus pais, porque o Evangelho, a prática do amor, não foi ensinada para eles. Eles só conheceram um dogma e refutam muito. A gente vê muito isso em algumas denominações mais conservadoras, o distanciamento dos filhos. E muitas vezes irmãozinhos até que nos pedem: olhe para o meu filho, irmão Jair, porque está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Mas na verdade está faltando esse aprimoramento do amor de Deus no lar, para que a sua casa seja de fato uma igreja e esse pai torne-se um presbítero, o ancião do seu próprio filho, para que ele possa repreender aquele filho que está fora da direção de Deus. Tanto que Paulo fala muito claro aqui, porque as famílias estavam totalmente perdidas, filhos na libertinagem, na promiscuidade, insubmissos, confrontadores, irrepreensíveis. O homem tem que ser irrepreensível. O homem de Deus não pode ser orgulhoso, não pode ser briguento, não pode ser arrogante nem iracundo, não pode ser apegado a bebidas alcoólicas no sentido de embriaguez. Aqui fala vinho, mostrando que para que seja equilibrado, sóbrio, justo e que tenha bom senso, que não viva alterado, com a consciência alterada, através de drogadição, seja ela inclusive alcoólica, que não seja um homem violento, nem na sua casa, nem na sociedade em geral, nem ávido por lucro desonesto, muito comum nas igrejas de hoje, infelizmente, irmãos. Cobiçoso, gananciosos, seja ele pastor, mentor, supervisor, bispo, apóstolo, cuidador, mestre, que queira ficar rico, milionário. A obsessão dele é essa, não é ter um povo para conduzir para a salvação, mas um povo que possa ser seus patrocinadores. Uma pessoa assim é como um câncer no meio do povo de Deus, e são essas autoridades que a sã doutrina de Deus vem essa noite desmascarar, irmãos. E Paulo segue a Tito ainda. É preciso, porém, que esse presbítero, que esse homem, que ele seja hospitaleiro, acolhedor, generoso, misericordioso, inclusivo e não preconceituoso. Aquele que fica olhando o cisco no olho do outro, mas não consegue ver a trave que está no próprio olho. Aquele que julga, aquele que já sentencia o próximo, seja por preconceito ou por qualquer inveja, qualquer sentimento escuso ao Evangelho. Amigo do bem, sensato, justo, consagrado, ou seja, separado para Deus. Esse é o homem que Deus escolhe para orientar a sua igreja, que tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel. Que mensagem fiel seria essa? A mensagem do Evangelho. Da maneira como foi ensinado, que tenha Jesus como centro de tudo, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Que seja um homem reto de caráter para exortar pelo reto ensino, conforme Jesus determinou, tanto quanto para convencer os que contradizem, amparado na seriedade do profundo significado prático do Evangelho saudável, benéfico e útil. Esse é o perfil do homem que Deus quer que pratique essa doutrina. Numa simples carta que Paulo escreveu a Tito, angustiado naquela época, pela maneira que a igreja estava se encaminhando. E essa carta é tão útil hoje, irmãos. É tão presente, tão prática nos nossos dias, para que nós nos espelhemos nesse perfil do que deve ser um homem, uma mulher de Deus, para que ela possa estar à frente de um trabalho espiritual como esse, porque Deus quer que você também, não pense você não, que é uma prerrogativa do pastor Jair, pastor Denise, pastor André, ou pastor Salvador. Não, absolutamente. Você também tem esse chamado, não se esquive disso. Deus vai te colocar num brete, irmão, minha irmã, que você vai entender que tudo que Ele está fazendo para se mostrar para ti como seu Criador é para que você seja aprimorado na fé, no amor de Deus, para que essa fé e esse amor seja passado para outros. Essa é a proposta do Evangelho. E o mesmo Tito, no capítulo 2, Paulo fala: tu, porém, Tito, fala o que convém, o que está de acordo com a sã doutrina. Paulo exortando Tito a não falar aquilo que vai agradar os outros. Muitas vezes, há irmãos que nos ligam, que nos inquirim, né? Ficam inquirindo, fazendo inquirições acerca de, mas não é assim, não é assado. Não, mano, segundo a palavra é assim, é assado. Não é do jeito que você está pensando, é do jeito que Jesus determinou. Então tem coisas que às vezes não é a minha vontade ou a vontade dos irmãos, mas é a vontade de Jesus através do seu Evangelho, revelada pela sua palavra.
E é importante a gente estar firme nesse momento, onde irmãos de outras denominações, de outras crenças, muitas delas infelizmente não pregam a sã doutrina de Jesus, e nós temos que ser mais enfáticos em alguns detalhes, que aqui não tem como discorrer porque o tempo é curto, mas a gente já aplicou esse ensino muito para os irmãos. Até na maneira de se saudar, como tudo, a gente procura ser imitador de Cristo. E essas pessoas às quais nós lemos suas cartas, são mensageiros que Deus usou naquela época, para que hoje nós nos espelhássemos e entendêssemos qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, naquele tempo e hoje, para sempre. Porque Deus, ele é imutável. A sua palavra é totalmente atemporal. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, veja agora, eu falei de Tito e vou falar de Timóteo. Veja como Paulo mantém uma coerência nas suas cartas, nesses dois filhos da fé, os quais eles usam muito essas cartas para que se fale desse tema hoje, tão sério, tão importante, para que nós nos posicionemos verdadeiramente como cristãos, não como religiosos, mas cristãos na prática do verdadeiro evangelho, na prática da verdadeira sã doutrina. Partindo eu para a Macedônia, dizendo Paulo, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso. Ou seja, Paulo dizendo a Timóteo para que ele permanecesse em Éfeso. Tinha serviço para fazer lá, pessoas para orientar. Para ordenar a certas pessoas que não mais ensine doutrinas falsas. Como dá vontade de entrar em alguns lugares de vez em quando e poder dizer isso. Mas é complicado, irmãos. É muito complicado. E que deixem de dar atenção a mitos, a genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Eu hoje mesmo chamava a atenção de irmãos que entram em fóruns, em discussões bíblicas, nas plataformas digitais, especialmente Facebook, que tem movimentos disso, movimentos daquilo. O que você acha que eu devo fazer assim? O que você acha que eu devo fazer assado? Não entre nunca em discussão prática, irmãos. Jesus, ele pregava o evangelho, mas ele fazia com que as pessoas convergissem ao ensino que ele estava pregando. E não ficava debatendo teologia com os pseudo-doutores da época, com os fariseus da época. E você também que tem conhecimento teológico, que sabe mais do que o teu irmãozinho, não fique nessa coisa de genealogia, porque o fulano gerou Beltrano, que gerou Cicrano. Isso é profundamente irrelevante no contexto daquilo que é mais essencial para a prática do amor de Deus no dia a dia. Você muitas vezes perde tempo com coisas genealógicas. Claro que aqui tem um contexto totalmente diferenciado daquelas pseudo-doutrinas da época, que eles confundiam as pessoas. E Paulo exorta Timóteo a chamar a atenção dessas pessoas para parar com isso, para parar com essas falsas instruções. E na mesma primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 7, Paulo continua: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas, lendas profanas de velhas caducas, aquelas que creem em qualquer coisa. Essa metáfora que Paulo usa aqui de velhas caducas, pessoas que não questionam nada, é uma gíria, uma expressão, uma figura de linguagem que se assemelha a idosos que perderam a sanidade. Acontece muito. A gente vê muito, especialmente em igrejas mais conservadoras, irmãozinhos e irmãzinhas com sinceridade de coração, mas que não param para questionar absolutamente nada. Seguem a risco como pessoas doidas, como loucas, aquelas doutrinas que muitas vezes não redundam em nada, não redundam em comunhão, não redundam em salvação, em nada. É apenas uma religiosa frequentando um lugar, uma catequese desvirtuada, totalmente desconcatenada da figura do Evangelho de Cristo, totalmente aquém da sã doutrina. E Paulo fala exatamente sobre isso. Chama atenção para que essas pessoas não fiquem como caducas ali dentro, como velhas caducas. E não é só a prática da leitura pública da Escritura, o que a gente faz aqui no Facebook e depois no YouTube, no momento da palavra na reunião do cordão. Paulo também falava para Timóteo, já no capítulo 4, versículo 13, que até a minha chegada dedique-se a essa leitura pública da Escritura, a exortação, para que as pessoas cresçam no ensino da palavra, no conhecimento da palavra. Buscar convencer, reformar, melhorar costumes, atos ou opiniões. Então nós estamos seguindo a risca, irmãos. Tudo aquilo que Paulo orientou, deixou registrado em suas cartas. Como disse antes, a palavra de Deus é totalmente atemporal, ela serviu antes e renova os nossos corações a partir do momento que a gente quer aceitar essa verdade como de verdadeira doutrina de Cristo. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 6 agora, versículo de 3 assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com o ensino
que é segundo a piedade, ou seja, a compaixão pelo sofrimento alheio, que tem a misericórdia, se não for de acordo com esse tipo de comportamento, ou seja, se ele for orgulhoso e nada entende, ele é uma pessoa que não tem nada a ver com o Evangelho, por ser orgulhoso e por nada entender. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Ou carta didática para os dias de hoje, meu irmão, minha irmã. Se você ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, por mais que você tenha lido qualquer outro capítulo da Bíblia, você não tem como ler e não entender o que está escrito aqui. Porque vai falar claramente com cada um de nós. Essa palavra é viva e eficaz para justamente deixar a gente atento, uma vez tendo essa consciência dessa sã doutrina, não aceitar as distorções, aqueles que vêm questionar, dizendo que a gente está na direção errada, como muitas vezes a gente vê coisas que, se eu entrar aqui agora, a lista é grande e eu não conseguiria terminar em tempo hábil a nossa administração de hoje. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Percebe que essa toda boa obra aqui, meus irmãos, não é algo exclusivo para uma vida ministerial, mas uma vida familiar também. Quando você tem a prática da leitura da palavra, quando a gente fala a leitura da palavra, a gente está falando da Bíblia, da Escritura. Porque a palavra está contida no livro Bíblia, em meio ao texto Escritura. Para você ter essa compreensão, você vai ter que começar a ler. Aquele texto que até então não fala contigo, você lê e parece que aquilo é uma coisa vaga, que você não consegue entender, porque você está lendo apenas como quem lê, como quem pega uma simpatia. Eu vou ler esse versículo aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas não consegue entender essa relação Senhor e pastor, por exemplo, no Salmo 23. Não consegue abrir a compreensão para entender a palavra, porque está lendo de forma meramente litúrgica, literária e não espiritual. É claro que tem coisas que a gente usa o psique para compreensão, num bom português que dá para entender. Mas há coisas que o inimigo cega a compreensão, tirando a atenção dessa escritura, para que nós não nos inspiremos, através do Espírito Santo, a viver essa prática que é a sã doutrina, que é o Evangelho, que é amor. Se você não tiver esse entendimento, vai ser só um livro chato, cansativo, vai dar sono, você vai começar a bocejar, fechar a Bíblia, se for num aplicativo de celular a mesma coisa, encerra e vai dormir. Ou vai ver Netflix, vai fazer qualquer coisa. Você não consegue viver o Evangelho, porque você não consegue praticar sequer o estudo dele através da leitura da palavra. Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, versículos 14 e 15. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Por que eu falei para Timóteo até agora tudo isso? Eu falo para o povo de Éfeso também. Se vocês não entenderem o que é essa doutrina, vocês vão ficar como criança, levado de um lado para o outro como as ondas do mar, jogado para lá e para cá. Um dia está numa igreja, outro dia está no outro, como todo vento de doutrina. E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Vem para cá que aqui é melhor, irmão. Aqui tu dá o teu dízimo, aqui tu dá a tua oferta, participa do sacrifício, fica tranquilo que Deus tem a obrigação de te abençoar. E você vai ali ficando amarrado por esses lobos em pele de cordeiro e não consegue viver a plenitude do Evangelho, nem lá e nem na tua casa, nem no teu trabalho, nem em lugar nenhum. Você fica amarrado diante de uma doutrina de homens, muitas vezes até de demônio, como eu já falei. Mas aqui Deus quer exortar o povo de Deus, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, é Cristo. Paulo já falava também a Timóteo: prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina, que é o que a gente faz aqui no Cordão, e muitas vezes a gente vê nariz torto pra gente. Já está acontecendo o que vem agora a seguir. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo como coceira, comichão nos ouvidos, não vai ter cotonete que tire. Não adianta, tu vai coçar. Eu quero ver, eu vou naquele culto, lá tem um profeta que cura hoje, eu vou naquele lugar lá, não sei onde é que é, vamos me levar lá vai ter milagres. Segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas, os mitos, as mentiras.
Paulo fala aos Gálatas, eu amo essa palavra, capítulo 1, versículos 6 a 8. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando. Eu vou repetir. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Ele repete no versículo 9. Como já dissemos agora e repito, se alguém vos anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Paulo fala no versículo 8 de Gálatas capítulo 1, primeiro o evangelho que pregamos, e depois ele fala o evangelho que vocês receberam. É coisa tremenda, muitas vezes a gente faz aqui as mensagens, momento da palavra, a gente está pregando, está fazendo vídeos, está mandando para os irmãos. Muitos são indiferentes a essa pregação, a esse ensino. Da mesma forma, na Galácia, em Éfeso, na ilha de Creta, onde Tito estava, todos os lugares havia pessoas que refutavam o ensino, refutavam aquela informação, aquela pregação. E aqui Paulo ele é categórico: maldito aquele que pregou coisa diferente, maldito aquele que não recebeu no coração a mensagem que foi pregada. É o que ele está dizendo aqui. Sejam anátemas, é a palavra que ele usa. Amaldiçoar, grande coisa. E eu encerro aqui, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 14 a 18, quando Jesus é convidado pelos discípulos a participar de uma festa muito tradicional do povo judeu, que é a festa dos tabernáculos. Nós não teríamos tempo também para poder nos aprofundar, mas eu quero ler para os irmãos que essa festa dos tabernáculos representa como se fosse uma cabana, um abrigo temporário. Era uma festa agrícola que lembrava a peregrinação do povo judeu pelo deserto, e isso que era sustentado pelo Senhor. Ou seja, a fragilidade das tendas, tabernáculo quer dizer tenda, uma cabana. Essa fragilidade que o povo construía era uma lembrança da fragilidade do povo quando peregrinava 40 anos no deserto a caminho da terra prometida. E é nessa festa que Jesus é convidado. E ele chega no meio dessa festa, e veja o que a palavra nos fala. Quando a festa dos tabernáculos estava na metade, ele subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados com o seu ensino e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? O cara era carpinteiro, filho de José da Maria. Como é que ele fala desse jeito? Que negócio é esse? Jesus respondeu, e eu respondo também aqui hoje. Aleluia. O meu ensino não é de mim mesmo. Ele vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se fala por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, ele quer honra para si. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Toda sã doutrina, ela parte do pressuposto que a palavra, a pregação, o ensino transmitido vem de Deus. A base, a chave hermenêutica, a pedra de esquina, o que baliza todo o ensinamento, toda a caminhada do ser humano na terra, segundo aquilo que Deus espera que nós façamos, ela vem manifesta no livro Bíblia, no texto Escritura, através da palavra de Deus, que é a sã doutrina do Senhor. E eu encerro aqui com uma reflexão que eu fiz hoje. A verdadeira e única sã doutrina é o evangelho pregado pelo Jesus, pregado na cruz. É aquela que prioriza a necessidade alheia e que se preocupa em nos conceder de graça a vida eterna, bastando tão somente submetermos a graça de Deus numa obediência incondicional à prática do amor ensinado pelo Jesus Cristo da Bíblia. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesse dia 6 de julho do ano de 2021, na reunião do Cordão, a sã doutrina de Jesus. Boa noite, a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Eu quero ler uma passagem que se encontra no livro de Marcos 2,
e os versículos 16 e 17. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Essa é a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus é amor. Preocupa-se com o próximo, com os doentes, com os pecadores, enquanto que os fariseus estão mais em si mesmados, preocupados com o seu umbigo. Isso é a religião, e nós somos de Jesus. Enquanto a doutrina desses religiosos, desses fariseus, é o egoísmo, a sã doutrina de Jesus é o amor. Coloque em minha boca um louvor para que eu possa te adorar. E enche com teu óleo, me abençoa para que eu possa abençoar. Eu hoje te conheço de andar contigo, mas eu já vivi perdido sem um rumo em minha vida, só ouvi falar de ti. Derrama o teu poder e muda a história dessas vidas, meu Senhor. E todo aquele que me ouvir receba o teu mover neste louvor. Cura, Jesus, restaura famílias, devolve a liberdade aos cativos para que possam te adorar. Mostra, Senhor, que só em Ti é possível viver todos os sonhos que um dia eu deixei de acreditar. Coloque em minha boca um louvor para que eu possa te adorar. E enche com teu óleo, me abençoa para que eu possa abençoar. Eu hoje te conheço de andar contigo, mas eu já vivi perdido sem um rumo em minha vida, só ouvi falar de ti. Derrama o teu poder e muda a história dessas vidas, meu Senhor. E todo aquele que me ouvir receba o teu mover neste louvor. Cura, Jesus, restaura famílias, devolve a liberdade aos cativos para que possam te adorar. Mostra, Senhor, que só em Ti é possível viver todos os sonhos que um dia eu deixei de acreditar. Cura, Jesus, restaura famílias, devolve a liberdade aos cativos para que possam te adorar. Mostra, Senhor, que só em Ti é possível viver todos os sonhos que um dia eu deixei de acreditar. Cura, Jesus, restaura famílias, devolve a liberdade aos cativos para que possam te adorar. Mostra, Senhor, que só em Ti é possível viver todos os sonhos que um dia eu deixei de acreditar. Viver todos os sonhos que um dia eu deixei de acreditar. Viver todos
todos os sonhos que o mundo me impediu de realizar. Coloque em minha boca um louvor pra que eu possa te adorar. Fiquem todos com Deus. Obrigada pela presença de todos.